democracia com representação mais autêntica e com processos constituintes mais democráticos do que aqueles que nós conhecemos até hoje. E, para isso, precisamos atravessar um conjunto de barreiras. Para isso, eu vou me reportar e gostaria que vocês refletissem comigo, obviamente, a partir de uma abstração que eu vou fazer aqui, mas abstração que pode ser traduzida em concretudes muito materializáveis, muito localizáveis nos processos políticos, que é nós imaginarmos a existência de dois bancos centrais. Um banco central kantiano, de valores morais, políticos, jurídicos, normativos, que decorre de toda a história da democracia moderna e que se organiza, que se sistematiza numa declaração preambular da Constituição. A nossa Constituição de 88, a Constituição cidadã, como dizia o grande Ulisses Guimarães, o grande condutor daquele processo de conciliação e de mudança que houve no país, chamava de Constituição cidadã. E o preâmbulo da Constituição do país, ele tem ali valores políticos, valores morais, e inspira regras, inspira um sistema normativo que deve lhe fazer reverência permanentemente. Então, quando eu vou interpretar uma norma infraconstitucional, quando eu vou interpretar um dispositivo da Constituição, eu vou ter que lidar com determinados valores. Porque a norma não se justifica por si mesma. Nem que você adote aquela metodologia kelseniana de que uma norma só se justifica pela outra, você vai ter que chegar a uma grande reserva de valores que inspiraram aquelas normas. Você vai ter que abordar, em algum momento, valores que lhe permitam julgar a validade das normas, a eficácia das normas e, sobretudo, a pertinência da aplicação de uma norma de uma forma ou de outra. Então, eu reputo que o banco de valores, que o Banco Central, o banco kantiano da democracia, são as declarações preambulares que abrem cada época histórica, de uma parte, e é a declaração preambular escrita da Constituição que revela a natureza do Pacto Constituinte. Se nós não acolhermos, penso eu, e é aqui que eu arrisco essa reflexão com vocês, se nós não acolhermos esta possibilidade, o processo constituinte perde a sua autenticidade e passa a ser apenas o encobrimento de relações reais de poder que não permitem que o sistema normativo, que está esteticamente abaixo do preâmbulo, seja compreendido em toda a sua dimensão. E aí nós teremos, então, uma sociedade completamente dividida. Ou seja, se eu chego num momento dramático da história do país e tenho um líder, e vejam que no projeto jurídico, na teoria do direito do nazismo, que vem de grandes juristas alemães, o exemplo mais claro é de Carl Schmitt, se extraem artigos, como um artigo do Carl Schmitt, que diz: o Führer comanda o direito. Então, toda a interpretação da situação jurídica
de um conflito jurídico, de um conflito de interesses, quando põe em risco a estabilidade da nação e a estabilidade social, já posta pela vida, já posta pela crise, tem que ser decidida pela voz do líder. O Führer comanda o direito. Este é um célebre artigo de Carl Schmitt, que todos nós devemos ler e ensinar os nossos alunos a lerem. Então, quando eu tenho, num momento dramático da existência nacional, como foi o impeachment da presidenta Dilma, que esteve ontem aqui, eu acho, e que o líder que está se preparando para enfrentar o processo político e se tornar não o líder de uma facção, mas o líder da nação, vem e diz e verbaliza de uma maneira historicamente transparente e radicalmente clara: eu defendo a morte pela tortura. Se uma pessoa que se torna líder pode dizer isto, é porque já não tem mais pacto político constituinte e o pacto social que dela decorre está completamente destruído. E as instituições deveriam reagir, naquele momento, com o impedimento da continuidade do seu mandato, e ele teria que ser preso por fazer propaganda daquilo que é normado, que é normatizado, dentro do direito internacional público, na sua dimensão penal, como um crime contra a humanidade. Ali, naquele momento, terminou a República Nova, terminou o efeito coesionador do ponto de vista social, da Constituição Social, do Estado Social, decorrente da Constituição de 88. Isso nos aponta para que nós possamos refletir de uma maneira adequada hoje sobre o significado da exceção. Nós estamos acostumados, na teoria do direito, na teoria geral do Estado, em observar a exceção como a desestruturação normativa pela força ordinariamente de natureza militar, ou seja, por milícias, ou seja, pelos próprios exércitos nacionais. Isto hoje é insuficiente. A compreensão da exceção desta forma tradicional é insuficiente, porque a exceção pode vir acompanhada, pode ser um processo permanente, com surtos intermitentes de violência do Estado e de destruição das instituições que ocorrem em sequência e cuja voz pública de juízo sobre esses acontecimentos, elas só são realizadas de maneira universal pela grande mídia oligopólica. Então, quando a grande mídia oligopólica do país diz, por exemplo, e aqui eu não estou defendendo que ela devesse recomendar votar no Haddad, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, quando ela faz uma comparação e convence uma grande parte da opinião pública que Bolsonaro é igual a Haddad e que isso propõe uma difícil escolha para a sociedade, o pacto constitucional já está derrotado. Não é porque seja o Haddad. É porque o outro, que representava no momento a sua polaridade, é fruto dessa destruição. Da destruição da coesão social mínima que qualquer democracia precisa para sobreviver. Então, nós podemos dizer hoje que o sistema de justiça ele vai flexionando, ele vai se movimentando, mesmo sem ser desordenado normativamente, por uma reestruturação da hierarquia
entre as normas desse sistema. A destruição da hierarquia dentro das normas desse sistema, ela pode ser exemplificada de uma maneira cotidiana depois da eleição do atual presidente da República, que não é uma culpa pessoal dele o que está acontecendo, ele é um produto desse processo de destruição da coerência constitucional do país. Quando um presidente diz, em relação aos indígenas, que eles atrapalham o desenvolvimento da nação e corta, por parte do Estado, as ações de proteção dessa comunidade numa pandemia, como nós vimos, o que ele está fazendo? O presidente pode fazer isso se tiver fundamento em toda a estrutura constitucional, de maneira coerente, mas não tem. Então, ele substitui uma norma de caráter terciário na estrutura normativa do Estado, ou quaternário, que é um ato administrativo, revogando uma norma constitucional. E não acontece nada. Então, esse silêncio do não acontecer nada e esta conivência de uma boa parte do Ministério Público com tudo isso que está acontecendo no país e de uma boa parte do Poder Judiciário e de uma boa parte do Legislativo, dos poderes legislativo está destruindo a ordem por um conjunto de fatos continuados de exceção que vão rapidamente desligando o sistema de normas do preâmbulo e das declarações preambulares que ocorreram em todo o processo democrático, todo o processo histórico democrático a partir da Revolução Francesa. Uma grande cineasta do nazismo chamada Leni Riefenstahl, ela fez um filme que é um clássico do nazismo. Todos os estudantes de direito deveriam vê-lo e ter um professor como vocês aqui explicando para eles. É o Império da Vontade. Nesse Império da Vontade, a voz do líder está colocada em cada momento da arquitetura do nazismo, em cada momento da afirmação estética do nazismo, em cada momento dos discursos que vão da esquina, né, até o grande general, que destroem qualquer possibilidade de coesão social mínima e de respeito humano a pessoas que são diferentes, ou que não estão centradas, né, por aquilo que o poder de turno entende como natural, entende como, aspas, normal. Este processo de exceção que vem ocorrendo no Brasil, e aqui entra a questão da possibilidade da recuperação da crise da democracia liberal no Brasil, ele não será resolvido hoje, nas circunstâncias atuais, a menos que toda essa história de vulneração do direito e de destruição da estrutura piramidal do sistema normativo, justpositivista, inclusive, que está sendo destruído, dilacerado, desrespeitado, não seja colocado de novo por um novo líder da nação que diga sim, preâmbulo, Constituição, normas, direito, estrutura dos três poderes, isso aí deve voltar a funcionar e ser respeitado por toda a comunidade. Nós temos outras formas de exceção que ocorrem exemplarmente também no cenário internacional. O cenário internacional é regrado por normas de direito internacional público e privado que têm um efeito, né, sobre as legislações internas, sobre as normas internas. Mas o que ocorre no concreto, na exceção internacional? Até há pouco eu discutia
discutia com amigos meus e colegas da área do direito sobre a guerra da Ucrânia. Ele disse, não, o Putin tem que ganhar a guerra. Outros diziam, não, a Ucrânia tem que ganhar a guerra. Eu dizia, não, nós temos que derrotar a guerra. A guerra em si mesmo é um mal absoluto. A guerra em si mesmo é a revogação de toda a possibilidade civilizatória de resolução dos conflitos. Então, nós temos um segundo tipo de exceção hoje, que está consubstanciado pelos poderes concretos, como diz o nosso grande Ferraioli, que nós estamos promovendo uma conferência sul-americana dele, brevemente, todos vocês estão convidados para acompanhar. Ferraioli diz, o problema não é de ordem normativa, as questões de ordem normativa estão bem resolvidas em várias constituições do mundo e no preâmbulo da Europa unificada. No preâmbulo que constituiu todo o sistema de normas para regular a União Europeia. Então, aí ele diz, é um problema dos poderes fáticos, recuperando, inclusive, aquela visão tradicional que veio lá da ideologia social-democrata do direito baseada em Ferdinand de La Salle. Então, um outro momento de exceção, né, que é um momento de uma exceção atenuada, vejam bem, a comparação que eu estou fazendo hoje com os poderes funcionando. Nós tivemos um momento de exceção atenuada aqui no Brasil, onde o sistema de normas, dependendo de qual o feixe de direitos que ele regulava, ainda funcionava, que é depois do golpe de 64 até o AI-5. Era uma situação em que o direito e a justiça ainda funcionavam de maneira mais adequada à Constituição que foi instaurada, à Constituição que foi derrubada. Né? Depois do AI-5, sim, aí descambou, ficou um regime de exceção em termos absolutos. Então, a exceção continuada por atos de exceção, a exceção do direito público internacional, a exceção determinada, né, pela voz do líder a partir do momento em que essa voz passa a ser o direito, passa a interpretar o direito. São momentos, inclusive, que se integram, se confundem, se separam, mas sempre levam para a destruição da civilização e para a barbárie. E é nessa beira que nós estamos hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Olha, nos deixa refletindo, Tarso, realmente acompanhando e percebendo o período de exceção mesmo que a gente vivencia, né? E enquanto falavas, inclusive, eu lembrei de um exemplo, né, dentro deste período de contaminação dessas exceções, desse jeito de estar o Brasil agora, né, Tarso? Que em 2016, um grupo de advogados, muitos estão aqui, que inclusive assinaram, né, uma representação denunciando as exceções, a ilegalidade cometida pela Operação Lava Jato, né, especialmente com relação às escutas telefônicas em escritório de advocacia, na divulgação da escuta telefônica da presidência, né, e ilegalmente feita, entre outras, nós tivemos esta representação arquivada aqui no nosso TRF4 por 13 votos a 1, sendo este um, posso citá-lo, né, porque corajosamente divergindo o desembargador Favretto, mas no voto do relator, que foi acompanhado por todos os demais, exceto o desembargador Favretto, se dizia o seguinte, que a excepcionalidade da Operação Lava Jato admitia os atos excepcionais, ilegais, portanto, né, excepcionais e ilegais, cometidos pelo Sérgio Moro e pela operação em plena, exatamente. Então,
Não, uma lembrança que eu trago para também acrescentar aqui. Vanessa e Fernanda, Vanessa pode ser, ou Fernanda, vocês... Bom, boa tarde já, né? Já cruzamos a barreira do meio-dia. Vou me apresentar, eu sou professora da Universidade Federal do Pampa, né? Universidade criada com a política de expansão do ensino superior do ex-presidente, quiçá futuro presidente Lula, e pesquisadora da área do direito, né? No que concerne a atuação do judiciário durante regimes autoritários, especificamente na América Latina, com mais atenção, claro, para a nossa realidade. Cumprimento a Fernanda, né, quem tive o prazer de conhecer, ao Tarso, que foi meu chefe lá no Ministério da Justiça, quando eu trabalhava na Comissão de Anistia, antes dela ser desmantelada, né? E a Maritânia, né, pessoa que eu tive a honra de conviver por alguns anos. Bom, né, claro que não é um privilégio do judiciário, isso se estende a todas as instituições do nosso sistema de justiça, principalmente polícias e Ministério Público, mas a gente fala hoje de uma instituição que, na normalidade, dentro do que se entenda por normalidade constitucional, é uma instituição masculina, branca, heteronormativa, violenta e racista, né? Então, é isso. O judiciário hoje, ele mata tanto quanto as nossas polícias. Tá? Se em 2016 nós tivemos um golpe que não precisou de tanques nas ruas, né, porque isso hoje em dia não se faz mais necessário, a gente também consegue matar sentando em cima de pautas relevantes para o Estado democrático. Eu cito aqui 2 exemplos, né, que certamente não é novidade para ninguém. A reinterpretação, aliás, reinterpretação não, a interpretação da lei de anistia conforme a nossa Constituição de 88, uma pauta que está lá no freezer da STF, né? E um outro exemplo que diz respeito a uma outra pandemia que a gente tem no país, em relação à violência contra as mulheres, que é a pauta sobre a questão da interrupção da gestação no primeiro trimestre, né? A questão do aborto, que é outra pauta que está lá paralisada no nosso Tribunal Superior. 2 exemplos bastante simplistas. Tá? O que acontece? A grande questão que se impõe no primeiro momento é a gente refletir por que regimes autoritários mantêm o funcionamento, né? Claro, um funcionamento controlado, evidentemente, alterado, os poderes judiciários. Né? Isso aconteceu no leque de realidade que a gente teve aqui na América Latina durante aquele período, as décadas, né, de ditaduras que nós tivemos aqui. O Chile fez isso, o Uruguai, a Argentina e o Brasil também. Tá? Então, se, por exemplo, para a gente pegar uma leitura bem colonialista, né, mas bem típica de algumas instituições jurídicas, se a gente pegar o exemplo de países como a Inglaterra e os Estados Unidos, que na década de 70 viviam um contexto em matéria penal de bem-estar penal, né, o chamado bem-estar, aliás, estado de bem-estar penal, com aplicação de recursos em saúde, educação, medidas securitárias, uma confiança na instituição estatal de que o Estado, sim, ele é responsável pela segurança pública e que a questão da violência será, em algum momento, bem administrada pelas instituições públicas. Na América Latina, a gente tem um contexto de ditadura total. Né? Então, se lá se passa de uma realidade, né, de administração da justiça penal para um Estado totalmente punitivista, por causa do incremento dos meios de comunicação de massa, os meios de tecnologia, novas
possibilidades de impulsionamento de carreiras políticas com base no discurso punitivista, né, de que a saída, aliás, né, pregando saídas fáceis, através da linguagem do direito, especificamente da linguagem do direito penal, ou seja, a gente consegue resolver conflitos sociais criando crimes, matando, prendendo sempre o outro, né? Vai ser sempre o direito penal do inimigo, ou seja, os grupos vulneráveis. Quem não faz parte do que se pretende elite do Estado é que realmente vai ser cooptado por esse circuito eterno de criminalização estatal. Tá? Aqui, a nossa realidade é bem diferente. A gente tem... já vinha, né, a história vai nos mostrar que no Estado Novo a gente já teve ali a utilização estratégica do Poder Judiciário, ali eu poderia citar aqui a criação do Tribunal de Segurança Nacional, Tribunal de Exceção, criado especificamente para julgar um grupo, né, considerado ali subversivo, para utilizar a terminologia da doutrina da segurança nacional, que foi utilizada em larga escala, pelo judiciário, inclusive, durante a ditadura. Para nós termos uma ideia, os juízes que ocuparam esses postos no Tribunal de Segurança Nacional, após o fim do Estado Novo, eles não foram removidos ou expurgados, né, da carreira, eles foram integrados à carreira judiciária. Né? Ou seja, a nossa história já nos mostra lá na década de 40, 50, que o judiciário ele tende a naturalizar e normalizar e a funcionar de uma forma a naturalizar violências, seja em regimes ditatoriais, seja em regimes democráticos. Tá? Quando a gente ingressa na ditadura de 64, um dos primeiros atos que o regime vai fazer é alterar a composição da STF. Alterar, não só nomeando, mas alterando a quantidade de ministros no STF. Claro que esse controle ele se deu não só nos tribunais superiores, também, né, nas varas e nas primeiras instâncias. Né? Eu estou citando aqui um exemplo mais evidente. Ou seja, o STF ele passa de 11 membros para 16, ou seja, o regime consegue nomear 5 ministros, né, alinhados dentro do possível ali com aquela forma de pensar e de agir, e depois reduz novamente para 11 ministros. Para quê? Para conseguir retirar os 5 ministros que vinham do regime anterior a 64. Né? De forma que a gente ingressa no marco constitucional de 88, com um tribunal superior, nada mais, nada menos do que o tribunal responsável por interpretar o marco constitucional, né, a nossa Constituição Federal, com uma composição inteiramente nomeada pela ditadura militar. Tá? Então, me parece que esse é um exemplo que simboliza e que indica, de uma forma bastante rica, que instituição é essa que nós temos hoje, né, quase 30 anos depois da inauguração lá da nossa Constituição de 88. Mais do que isso, né, o próprio ato institucional vai recriar a Justiça Federal, com a nomeação posta pelo presidente da República, né, ela tinha sido extinta lá pelo governo provisório, no Estado Novo também. Né? A gente tem pouquíssimos expurgos, mas o mais importante que eu acho fundamental mencionar aqui é a aplicação da legalidade autoritária durante o regime autoritário. Tá? O judiciário, ele em nenhum momento questionou, isso é uma pesquisa de campo, né, feita em arquivos, com fontes primárias. Então, a gente tem claros indícios e comprovações científicas de que o judiciário ele aplicou a legalidade autoritária. A legalidade autoritária aqui é uma terminologia cunhada pelo professor Antônio Pereira,
né, que é um brasilianista que coordena o Instituto Brasil, lá da King's College Londres, que eu tive a oportunidade de pesquisar com ele quando a pesquisa e a ciência no país ainda tinha algum incentivo. Então, é uma terminologia que diz, né, que faz referência ao arcabouço normativo criado por regimes ditatoriais. Então, o que acontece? A nossa história, na história de atuação do Poder Judiciário, não só nos tribunais superiores, mas na primeira instância também, em grau recursal, ela vai nos mostrar que o judiciário aplicou a legalidade autoritária, né, como se estivesse aplicando uma legislação democrática. Tá? Se nós formos analisar as fundamentações da decisão, inclusive é bastante curioso e paradoxal, porque chega a ser, né, absolutamente esquizofrênico, porque são decisões que se preocupam em fundamentar um decidir, que é um requisito básico da democracia, né? O fato de que as decisões têm que ter uma fundamentação parcimoniosa com o contexto democrático. Isso é algo básico que, por exemplo, né, a gente tem aqui na nossa história recente algumas violações bastante nítidas desse princípio democrático. Mas, durante aquele período, nós tivemos, né, essa preocupação com essa fundamentação judicial, ao passo em que a norma que era aplicada era uma norma absolutamente ditatorial. Tá? Uma norma que não tinha nenhum processo legislativo apto a sequer dar um indício de alguma legitimidade democrática. A gente tem, por exemplo, logo no início, para citar aqui uma situação de primeira instância do estado do Rio Grande do Sul, 3 dias depois do golpe, a gente tem basicamente um juiz, né, emitindo 24 mandados de busca e apreensão de material subversivo, né, na casa de civis, inclusive com essa expressão, né? Autoriza-se a busca de material subversivo na oficina de fulano de tal, endereço tal. Ou seja, a ideia de subversão, né, essa expressão, era a expressão típica que indicava quem é o nosso inimigo a partir de agora, cunhada lá, né, por aquela ideia de segurança nacional importada da Guerra Fria dos Estados Unidos. Isso, uma situação de primeira instância. Logo depois, em 68, a gente tem uma decisão chave no STF, em que o STF parou para julgar um inquérito número 2, em que, inclusive, tinha lá o ex-presidente João Goulart como um dos acusados, e que o debate jurídico era o que deveria prevalecer? A disposição do ato institucional número 2, que tinha um prazo de vigência, ou a Constituição aqui entre muitas aspas, a Constituição de 67. E aí foi um julgamento bastante longo, né, com várias fundamentações, e em nenhum momento se questionou a legitimidade, seja do ato institucional, né, muito menos daquela Constituição de 67. E aí se decidiu aquele caso concreto como se fosse, né, como se a gente estivesse em um regime democrático. Nós tivemos durante aquele período o que o Zaffaroni vai se referir como um modelo empírico primitivo. Né? Nosso judiciário ele atende a um modelo empírico primitivo, nomeações aleatórias, arbitrárias, pobreza técnica, porque, né, se decidir uma causa aplicando uma legalidade autoritária como se fosse uma legalidade legítima democrática, se isso não é pobreza técnica, eu realmente aqui não sei o que seria. Baixa densidade de fundamentação, baixo comprometimento com princípios básicos do Estado Democrático de Direito. Em suma, um show de horror. Né? Esse modelo que nós tínhamos
Durante a Constituição, aliás, durante a Constituinte, né, que é um fenômeno bastante rico da nossa história, talvez o fenômeno, a situação jurídica, não só, né, mas social, política, melhor documentada que nós temos. Se a gente for ver ali os debates sobre o sistema de segurança, seja em relação às Forças Armadas, qual é o papel das Forças Armadas na democracia, e que, inclusive, na Constituinte surgiram aquelas questões sobre o moderador das Forças Armadas, que elas deveriam intervir na realidade interna, né? Assim, uma narrativa autoritária ainda estava ali bastante presente. A discussão sobre as polícias, o que fica, o que sai, a discussão sobre a justiça militar, sobre alguns institutos jurídicos, por exemplo, o que a gente tem até hoje para dar um exemplo na área processual penal, a prisão temporária, né, que é um instituto absolutamente descompassado e obsoleto dentro de um contexto democrático, mas que tem todo esse histórico do regime anterior. Se a gente for analisar aqueles debates em relação ao judiciário, a gente não encontra nos quilos e muitos bytes de arquivos da Constituinte, um debate sério que enfrentasse essa questão sobre a depuração e a reforma substancial daquela instituição. O que a gente vai encontrar em maior número, né, nesses registros históricos é uma discussão sobre o orçamento do judiciário. Tá? Ou seja, em nenhum momento a gente questiona o que fazer com os juízes, como reestruturar aquela instituição, qual o papel dessa instituição, o que a gente pretende com isso, né? Quais os limites, tanto que hoje nós temos um sistema de justiça elitista, né, encastelado, e não é só o judiciário. Ou seja, falta pluralidade, espaço de debate, de contestação saudável, né, assim como disputa, dentro nosso horizonte de democracia, em todas as instituições do sistema de justiça. Não é só no judiciário. Né? Nós temos órgãos de controle, por exemplo, CNJ, CNMP, só para citar, que controlam bastante coisa, menos a atuação, por exemplo, do exercício da jurisdição. Né? Controla outras coisas, outras moralidades, mas não o que deveria controlar. Né? Com uma participação ínfima da sociedade civil, ou seja, a gente não tem nenhum controle popular dessas instituições, né? Não sei nem se controle simbólico, acho que seria muito otimismo afirmar que teria. E é essa instituição que chega até hoje, né? Uma instituição que passou por mais de 20 anos de ditadura, passou por um processo super rico de uma Constituinte, né? Hoje nós temos mais de 30 anos da Constituição, e é uma instituição que não olha para a sua própria sombra. Mas, se a gente for olhar os espaços de memória, por exemplo, para citar um dos pilares da justiça de transição, os espaços de memória do judiciário, o que a gente vai encontrar? Uma sala com vários retratos dos presidentes daquele tribunal, normalmente homens brancos, né? Uma toga antiga e talvez um martelinho. Né? É essa a ideia de memória. Se a gente for analisar os textos desses espaços de memória, eles vão, quando muito, citar que em 64 teve um regime ditatorial, parará, e que em 88 veio uma Constituição. Ou seja, não há nenhum registro e nenhum enfrentamento da própria narrativa dessa instituição e desse passado. Né? E é aquilo, se a gente não consegue ver nossos próprios fantasmas, é claro que eles continuam vivos. Né? Então, me parece... Eu lembro, até estava comentando antes da gente entrar, que quando eu fui escolher a temática do meu doutorado, que foi justamente
analisar a participação do judiciário durante a ditadura, eu fui orientada pelo José Carlos Moreira da Silva Filho, que foi também vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, né, na gestão do Paulo Abrão. E eu lembro que, em determinado momento, a gente estava conversando, e eu falei para ele, Zeca, eu acho que é um tema bom, mas eu não sei se ele não está ultrapassado. Aí, só 10 anos, eu acho. E aí, bom, infelizmente, não está ultrapassado, né? Foi um tema que, lamentavelmente, envelheceu bem e nos acompanha. Mas essa reflexão sobre o sistema de justiça e sobre... Claro que aqui eu me referi com especial atenção ao judiciário, é um enfrentamento que tem que estar na agenda, né, de uma nova proposta, de um novo governo democrático, né? Me parece que nós tivemos uma experiência bastante rica ali nas gestões do presidente Lula, da presidenta Dilma, mas talvez essa experiência nos dê força, né, e conhecimento para avançar um pouco mais, para talvez radicalizar um pouco mais esse comprometimento com pilares básicos da democracia e da pluralidade, né, que é exatamente o que a gente pretende dentro desse nosso cenário de, basicamente, a gente vive um contexto de genocídio, né, de diversas populações, povos originários, população trans, negros, jovens negros, que é uma população que está sendo aniquilada, pelo funcionamento de um sistema de justiça que é justamente voltado para isso, né, para manter o status quo tal qual como aconteceu lá na década de 60, de 70. Tá? Então, eu vou encerrando, queria agradecer. E, bom, seguimos. Depois tu volta. O que a Vanessa nos traz, eu acho que cola direitinho, né, com que a gente, que o Tarso trouxe também, e é este judiciário que se manteve incólume, né, na sua forma de organização e com pouquíssimas mexidas nesse período, apesar dos nossos 30 anos de Constituição, que talvez abrace com tanta facilidade um período de exceção e fique no silêncio, né, Tarso? Essas coisas todas acontecem, o presidente diz o que diz, nós temos uma chefia do Ministério Público que não age, né? E os crimes se repetem, né? E nós temos um judiciário que aceita rapidamente uma exceção, um período de exceção. Nós não podemos esquecer, eu acrescento aqui, porque me parece que tem a ver com tudo isso, é que também, e de forma seletiva, a Operação Lava Jato, eu me lembro dela porque ela é um exemplo, né, dentro desse contexto, fez conduções coercitivas, né, seletivas, durante um período, na maior cara de pau, né, rasgando, né, a nossa Constituição. E nem se fale, então, dos povos, né, como a Vanessa já falou, dos povos originários e dos jovens negros e o que mais. Fernanda, querida, contigo, então, pode também complementar a apresentação, né? E te ouvimos. Bem, o Caingangue não tem boa tarde, bom dia, nem boa noite. Eu descobri que os Munduruku tinham. Eu disse, como é que fala, né? Bom dia na sua língua. Eles disseram, cabiá, professora. E aí, de tarde, eu cheguei e disse, cabiá. Eles, não, professora, de tarde é outra saudação. Eu falei, não, nós, os Caingangue, não temos isso. A gente diz que está tudo bem e pergunta se a pessoa está bem. Eu não estou bem, mas eu estou aqui. E queria agradecer, então, né, a Jurde por essa oportunidade, porque ter voz já é alguma coisa. Durante muitos séculos, nós não tivemos nem mesmo isso, e, né, a ditadura trouxe algumas consequências nefastas que nem sequer são mencionadas.
né? Eu quero cumprimentar aqui a Maritânia, né, o Tasso e a Vanessa, e tentar contribuir, então, para esse debate sobre o sistema de justiça na exceção e o sistema de justiça na efetividade constitucional. A base de todos os direitos dos povos indígenas é constitucional, porque as terras indígenas, terra é um produto que não se fabrica mais, e é a briga no mundo todo, né, o direito à terra, a soberania sobre o território, né, o respeito, porque não tem como você discutir cultura, educação, saúde, se o teu território está ameaçado, porque nós temos uma ligação direta com o território. Então, as mulheres indígenas no acampamento Terra Livre, que teve aí em Brasília agora em abril, né, afirmavam: nosso território é nosso corpo é nosso território. Se ele é violado, nós estamos sendo violadas também, né? Então, eu quero analisar o tratamento jurídico dado a povos indígenas no Brasil e no mundo a partir do tratamento legal, né, a partir dos paradigmas de sociedade e Estado em relação a povos indígenas ao longo da nossa história. E é uma relação de negação de direitos. Nega-se sumariamente direitos desde o confronto, desde 1500. Começamos, então, com a famosa disputa lá do Frei Bartolomé de las Casas, né, com Juan Guinness de Sepúlveda, lá em Valladolid, um ano de disputas judiciais nas cortes clericais para decidir se nós éramos ou se nós não éramos seres humanos. Então, assim, será que eles são? Tem presidente questionando até hoje, né? Felizmente, Bartolomé de las Casas, fazendo uma sustentação oral ininterrupta, de muitas horas, conseguiu provar que nós éramos seres humanos. Mas sabemos que eram seres humanos de segunda categoria, que poderiam ser catequizados e que poderiam ser exterminados, e a vitória dele foi juridicamente adaptada para que o primeiro paradigma que predominou durante 4 séculos no Brasil pudesse ser levado a cabo, e ele é conhecido como exterminacionismo. Precisamos matar porque impede a construção do Brasil, da nação brasileira. Vamos eliminar esses seres selvagens, né, na medida do possível. E o exterminacionismo ele foi apoiado oficialmente com orçamento, né, governamental e imperial. Então, a província, né, do Rio Grande do Sul tinha orçamento para pagar pelo par de orelhas, era assim que se chamavam os bandeirantes no Rio Grande do Sul, bugreiros. Então, eles comprovavam a matança com o par de orelhas, o caingangue tem orelha grande, né? Então, assim, né, morena, dava para ver, então era remunerado, e em outros locais receberam títulos de nobreza, arenas, estátuas, para matar. E isso aconteceu durante 4 séculos, então, de 1.000 povos e 5 a 10 milhões de pessoas, o censo do IBGE não estava lá, chegamos aí a 1 milhão de pessoas, então desapareceram 4 milhões de pessoas, né? O maior crime de lesa humanidade de que a história tem notícia, e ele não é contado nos livros de história. Então, assim, é um silêncio, negar o nosso direito à vida. Quando se negou o direito a ser humano, o escravo africano e os povos indígenas eram considerados res, coisas, bestas. Ora, uma res não tem direitos, o direito ao território estava na base disso. Se eles são bestas feras e eles não têm direitos, o território não pertence a ninguém. Res nullius, terra de ninguém. Podemos roubar, saquear, podemos explorar. Isso foi feito, né, até 1910. Então, não é que se encerra aí o exterminacionismo, mas o paradigma oficial de relacionamento, povos indígenas, sociedade, Estado, passa a ser um novo paradigma. Houve escândalos internacionais em função de denúncias feitas pelos massacres, se cria um serviço de proteção ao índio, o SPI, em 1910, para criar alguns redutos e
colocar os indígenas ali até que eles se tornassem parte da comunhão nacional. Eles perderiam as suas línguas, eles perderiam as suas culturas, os seus hábitos, os seus costumes, as suas tradições, e as terras eram da União. Quando isso acontecesse, as terras permaneceriam bens públicos. Essa é a base do darwinismo social que se aplicou a povos indígenas. Vocês estão lá embaixo na escada evolutiva, e quando vocês atingirem esse suprassumo da evolução, que é o homem capitalista branco, né, que trouxe o antropoceno mais cedo para a gente, né, esse sistema falido que pregam como ideal, então vocês serão parte da comunidade nacional. Esse projeto fracassou, mas ele é a base do Estatuto do Índio, que ainda regula os povos indígenas, uma lei criada na época da ditadura, né? Então, nós vivemos regimes de exceção desde sempre. E nós permanecemos, nesse período foi criado o SPI, e pelos escândalos de corrupção do SPI, então nós temos o relatório Figueiredo, com páginas que pingam sangue, né, mostrando todo tipo de crime cometido pelo servidor público contra povos indígenas, instaurando práticas de violência agravadas na ditadura, como cadeia, tortura, estupro. E hoje, ao conversar com o Ministério Público Federal e com o Judiciário, nós temos que ouvir que são questões internas, que são práticas culturais. E aí você olha para uma procuradora e diz assim, como é que é? Eu estudei tanto quanto você, mas porque eu moro numa terra indígena, eu posso ser morta, a minha casa pode ser invadida, eu posso ser morta a tiros. A senhora sabia que a arma não é fabricada em aldeia? Ela vem de fora. A senhora tem noção de que o arrendamento foi trazido pela FUNAI e pelo SPI, e o relatório Figueiredo diz isso com todas as letras, em 1967. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul instaurou uma comissão de inquérito parlamentar denunciando casos de 1941. O arrendamento não é um problema recente, não é um problema jurídico novo, mas é uma transição eterna para enriquecer ruralistas que estão em Brasília. Então, a Constituição Federal veio e inaugurou um novo paradigma. Então, do exterminacionismo, nós passamos para o assimilacionismo, eles vão desaparecer, o restinho que sobrou, né, para o multiculturalismo. Nós marchamos para Brasília, a geração dos meus pais, sem Facebook, sem Instagram, sem Twitter, e conquistaram 2 artigos escritos de próprio punho por povos indígenas. Não somos comunidades, não somos populações, isso é biologizante, é massificante, é homogeneizante. Nós somos uma diversidade que já foi exterminada e segue sendo exterminada. Eu estou em situação de refúgio, sendo a primeira advogada indígena de toda a região sul. E eu procurei a OAB me disse, doutora, não vire uma estatística. Mantenha-se viva. Detalhe, para me inscrever num programa de proteção do governo, eu passo pela Damares. Quem me garante que os ruralistas que estão me caçando não terão acesso ao lugar onde eu estarei? Falei, não, obrigada. Né? Então, eu tenho passado os últimos 6 meses com o apoio de organizações de mulheres, de pró-indígenas, para poder continuar denunciando a omissão do Judiciário, a omissão do Ministério Público Federal em cumprir com a sua obrigação. A FUNAI foi criada para exterminar, erradicar arrendamento, porque é terra pública. O usufruto exclusivo dos povos indígenas dos seus recursos naturais é constitucional. O Estatuto do Índio proíbe o arrendamento expressamente. Mas existem termos de ajustamento de conduta firmados pelo Ministério Público Federal e a FUNAI que nunca foram cumpridos. E nunca foram publicizados, são terras públicas, os senhores e nós temos que ter acesso ao que foi acordado ali. Porque o dinheiro que vai ser revertido disso é público. E ele precisaria ser aplicado dentro das terras. Onde está esse dinheiro? A safra da minha terra, que é a terceira maior terra indígena do Rio Grande do Sul, que é a terra indígena Serrinha, né, que foi vendida lá pelo governo Brizola, né, a terra indígena Noai foi fatiada para poder fazer reforma agrária para os sem terra que vinham da Europa e que compraram de boa fé. Foi vendido para eles, tem títulos.
O Rio Grande do Sul é um caso especial, porque o governo do estado deve indenização. Ele vendeu sabendo que tinha dono. Então, assim, aí o Ministério Público Federal diz assim, sabe o que é? Tem indígenas dos dois lados. E nós temos que ser neutros. Não podemos nos posicionar. São questões internas, são questões culturais. Eu falei, vamos rever algumas coisas, né? A legislação internacional caracteriza como discriminação indireta, sempre que, em função de origem racial, étnica, cor, nacionalidade, ascendência, território, uma disposição, uma medida administrativa, jurídica, uma instituição pública, adote uma posição aparentemente neutra que coloque em desvantagem um determinado grupo. Eu falei, a sua neutralidade está matando o meu povo há 70 anos. Quem é o antropólogo que vai responder pelas mortes? Ah, não, mas é porque é uma questão cultural. Desde quando o assassinato é cultural? Desde quando o estupro de meninas é cultural? Desde quando as armas e o tráfico de drogas que estão dentro das nossas terras, com o conhecimento de vocês, é cultural? Por que a Sexta Câmara, informada de que o Ministério Público Federal não fez nada em Passo Fundo, devolveu dizendo tomem providências, e nada foi feito? Então, embora nós estejamos dentro de um novo paradigma, que é o multiculturalismo, né, que a Constituição Federal ela reconhece o direito ao território. Ela não cria esse direito. Há 11 mil anos nós já estávamos aqui. O direito ao território independe do Estado, porque nós pré-existimos ao Estado. Mas o direito que está no papel está muito longe da prática e está muito perto de ser revogado. É muito difícil ser indígena nesse país. É mais difícil ainda ser indígena e mulher. E é muito pior ser indígena, mulher e ser advogada. Porque você representa uma ameaça a diferentes poderes instituídos e que falam no seu lugar. As pessoas ainda acham que elas podem te dizer o que é a sua cultura. Quando eu confrontei a visão essencialista de que os povos indígenas só são indígenas se estiverem em terra indígena e que tudo que acontece ali dentro passou a ser indígena, e a afirmação de vocês precisam se resolver internamente. Eu falei, nós nos resolveremos. Deixa eu explicar alguma coisa sobre o meu direito para vocês. O nosso direito interno, ele não é escrito. Ele é baseado em diálogo. Ele é baseado em convencimento. Sabe o que é que determina um cacique? A generosidade dele. Quando ele se preocupa mais com o bem-estar coletivo do que com os interesses individuais dele, ele é um cacique segundo a tradição. O que são os caciques hoje? Representantes do mundo ruralista, que têm as maiores terras, os melhores carros, que andam de Rolex, enquanto o povo trabalha em condições análogas à de escravo, nas colheitas de uva, de maçã, de fumo e de cebola, porque o território, que nem foi demarcado ainda, foi terceirizado para monoculturas transgênicas expressamente proibidas por legislação em território indígena. O que houve com o direito gaúcho? Nós nos orgulhamos do direito gaúcho, pelo menos teoricamente, né? E nós chegamos à conclusão de que, na prática, as coisas continuam sendo uma violação de prerrogativas constitucionais básicas. Porque você é indígena, você não tem direito à vida. Porque você é indígena, você tem que aceitar todo tipo de violação de direitos humanos sob o manto da culturalidade. Então, assim, isso é inaceitável sob todos os pontos de vista. E aí, ontem, a Dilma me disse, vocês precisam se organizar. Eu atuo há 22 anos nas Nações Unidas. Não é falta de organização. Em 1923, a história registra a primeira tentativa de participação internacional. Um chefe indígena do Canadá
foi até Genebra para ser ouvido pela Liga das Nações e dizer: respeitem os nossos territórios, respeitem nossas formas próprias de nos governar, a nossa soberania, as nossas línguas, os nossos usos, os nossos costumes. Ele não foi ouvido. Depois disso, um chefe maori fez a mesma coisa e ele não foi ouvido. Até que nós conseguimos entrar dentro das Nações Unidas, depois de um grupo de trabalho que constatou que os povos indígenas vivem em condições análogas de escravo no mundo inteiro, que é a Convenção 69, hoje, da OIT, que está para ser denunciada porque o governo fascista não aceita reconhecer direitos a povos indígenas. Nós lutamos 27 anos nas Nações Unidas para ser povos, porque língua, cultura, território e soberania sobre esse território. Isso tem sido violado. Então, no Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas, que é o único fórum que nós temos participação paritária, que os países fazem as suas indicações, o Brasil nunca indicou um indígena para participar, representando o Brasil. Todos os outros, né, os países indicam indígenas, dentro ou fora do governo. O Brasil não tem um ministério para povos indígenas. O Brasil nunca nomeou um presidente indígena para a FUNAI. Não há cotas para profissionais indígenas nos concursos da FUNAI. Ou seja, os concurseiros que passam vão todos para outros ministérios, porque ninguém quer ir para a Atalaia do Norte, ninguém quer trabalhar em terra indígena. Está esvaziado. É um órgão totalmente chefiado por militares hoje. Nós estamos em regime de exceção. Não há para quem pedir socorro. Então, nós fomos aos tribunais internacionais. A Haia está com uma denúncia na pauta dos povos indígenas dizendo o presidente é genocida. Nós não nos acomodamos. 8.000 indígenas marcharam para Brasília em abril, com todo esse contexto, com todas as ameaças, para dizer não para o garimpo, não para o minério, não para o arrendamento, não para as madeireiras. Porque se o Brasil conserva as áreas mais importantes da biodiversidade da terra, é territórios indígenas. A Amazônia já foi desmatada em 20%. Em 25%, ela não vai se recuperar. Ela vai desertificar. Então, os últimos territórios verdes são terras indígenas. Nós estamos desde 2000 dentro das Nações Unidas, dentro do Comitê Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore, para que os nossos saberes, os nossos tradicionais sejam reconhecidos. Até hoje, exceto no Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas, nós somos ouvidos como terceiros interessados. Eu falei, presidente, delegados, embaixadores, os senhores estão falando sobre as nossas expressões culturais tradicionais. Os senhores estão falando sobre os nossos grafismos. Os senhores estão falando sobre as nossas músicas, os nossos cantos, as nossas danças. Nós não somos os terceiros interessados. Nós somos os sujeitos desse processo. Sem a presença indígena dentro da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, os senhores não têm legitimidade para definir um sistema internacional de proteção a conhecimentos tradicionais, recursos genéticos e expressões culturais tradicionais. E o Brasil tem sido expropriado nesse sentido, sem que o governo faça nada. Os saberes, que é a última fronteira das nossas culturas, estão sendo levados, são insumos para patentes, financiam royalties, enquanto os povos indígenas estão na miséria. A estévia que os senhores consomem na Coca-Cola, né, na indústria de refrigerantes, na indústria de dietéticos, é Guarani, senhores. Estão os Guarani no centro do país, escravizados pelas monoculturas de cana-de-açúcar, enquanto o Brasil continua omisso. Eu quero terminar dizendo que a história do Brasil com relação a povos indígenas é uma história de negação de direitos, é uma história de exceção. O exterminacionismo não acabou, infelizmente. Né? Então, quero agradecer, quero pedir a solidariedade dos colegas, né, do Ministério Público, para que haja cobrança no sentido de que o arrendamento acabe. Imediatamente. Ele é ilegal sob todos os pontos de vista. Não adianta ter território demarcado se ele está todo arrendado para os ruralistas. Nós queremos sobreviver. E nós resistiremos. Irmã Hutin, foi muito bom para mim. Muito obrigada.
bem. Vamos. Depois desta palestra, né, desse colóquio aqui da Fernanda, trazendo a realidade dos povos indígenas, a realidade pessoal da Fernanda, né? E que escancara o nosso momento de exceção. Um país que tem na presidência, como a Fernanda disse, um genocida, né? Alguém que está falando está atacando o STF, esse STF, esta justiça, que hoje nós temos que defender também, né? Como um último guardião aí no sentido de estancar esta avalanche fascista que o Brasil passa, né? Temos muito que conversar, temos muito que refletir e fazer. Eu coloco para vocês aqui, eu sei que a gente convidou os palestrantes para estarem conosco até às 13 horas, né? São 12h55. Eu recoloco de novo a palavra para os palestrantes, e eu acho que a gente poderia colocar para a plateia, se vocês têm disponibilidade para isso, né? Para alguns questionamentos que houverem, e se concordarem, então, com esse encaminhamento, faço desta forma. Pode ser? Então, vamos ouvir primeiro uns 13 questionamentos, quem sabe, depois retomamos, ou tu prefere perguntar primeiro? Isso, e aí depois, então, a gente faz uma rodada para conclusão. Perfeito. Acho que eu te entrego. Então, nós já temos... Como é que é o nome? Ana Paula, o Léo, Leonardo, e tem mais que solicitou. Boa tarde a todos, todas e todes. Uma honra, um prazer estar com vocês. Aprendo muito, sou fã do professor Tarso, não seguidora, perseguidora. Eu fico lá atenta a todas as postagens que ele faz, aprendo muito. Eu venho do Espírito Santo, de Vitória, sou representante do sindicato do Instituto Federal do Espírito Santo. Comecei a trabalhar no governo federal em 2008, né, com as políticas do Reúne, ProUni e todas as outras que o governo do PT fez, né? Então, eu trouxe aqui algumas inquietações e uma pergunta. Sobre as inquietações, né? Nós vivemos num momento de tecnologia, que a comunicação é muito acelerada. Quando eu tive aqui, eu vi o público, eu também fiquei pensando, eu falei, eu imagino, o meu sonho está sendo realizado vir a esse fórum, eu sempre quis vir, nunca tive oportunidade, a primeira vez. Eu imaginava assim, que eu tinha que chegar muito cedo para poder conseguir um lugar, e a marcha também, e aí eu fui vendo que estava meio desmobilizado, desarticulado. Eu falei, não, deve ser a pandemia, deve ser porque agora tudo é gravado, né? Mas aí eu senti falta, eu continuei inquieta, pensando, cadê os alunos de direito, cadê os alunos das universidades, cadê os alunos das escolas estaduais, municipais, cadê os professores, cadê os docentes? Fiquei inquieta, e ainda estou, né? Porque não passou e ainda não acabou o evento. Aí a gente fala de doutrinação, né? Sempre doutrinação, a doutrinação, que na minha época talvez tenha acontecido, porque eu sou uma pessoa de esquerda desde que eu me conheço por gente. Então, talvez tenha acontecido. Eu estudei, a minha formação começou no período da ditadura. E aí a gente fala assim que o grande erro, talvez, da esquerda foi esse, de não ter feito a doutrinação, porque se tivesse feito, a gente não estaria como a gente está hoje, certamente. E aí a gente se preocupou muito com o consumo, né? Consumo, marcas brancas, etc. E esqueceu realmente de doutrinar. Talvez esse tenha sido o nosso grande erro. E aí ontem foi falado uma coisa assim que é o que eu acredito e é o que eu tenho feito. Nós somos a terceira maior delegação aqui, né? no evento. Somos 25 servidores e servidoras do Instituto Federal do Espírito Santo.
ativos e inativos. Meus colegas estão aqui na maioria, e a gente está fazendo isso, política em todos os espaços. Para Conselho de Gestão do Campus, eu vou lá nos alunos. Meu diretor fez uma campanha lá com o Tribunal Regional Eleitoral para tirar o título. Eu falei, o quê? Não, no primeiro dia de aula eu falei com os meus alunos que eles eram obrigados a tirar. Não precisa fazer campanha com os meus alunos, não precisa não, porque eu realmente estou nesse papel de doutrinar, de fazer política em todos os espaços. Os meus alunos foram eleitos representantes do Conselho de Gestão do Campus. É uma coisa mínima, pequena, mas é o maior campus do Espírito Santo. Então, assim, é essa a nossa missão. E aí, essas são as minhas inquietações, e a pergunta que eu faço é justamente essa, né? Como mudar essa realidade? Eu gostaria que vocês colocassem nesse sentido das experiências de vocês. Como nós podemos mudar esse momento de exceção, onde um deputado foi condenado, e de ontem para hoje, a gente viu 5 indicações a comissões, inclusive a de Justiça. Como que a gente muda a nossa realidade nesse momento de exceção? Essa é a questão. De acordo com as experiências de vocês. Obrigada, Ana Paula. Eu acho que fazemos as 3 questões e depois passamos para os palestrantes. Claro, está bem. Já boa tarde a todas as pessoas. É bom porque a minha questão é linkada à da colega que me precedeu. Se nós formos contrapor, eu acho que há um equívoco nisso, né, o tema da efetividade constitucional ao estado de exceção, nós temos um problema, porque a efetividade constitucional ela não se realizou em momento algum, né? Nós temos um projeto generoso de Constituição de 88, onde se assegurou direitos, né, de uma democracia formal, burguesa, e se buscou realizar, ao longo desse período, vamos dizer assim, democrático, as igualdades que são tidas por nós como igualdades materiais. E justamente quando nós entramos numa crise e essas igualdades materiais estão começando a acontecer, o poder econômico, há vários responsáveis, evidentemente, né, joga por terra, inclusive, as garantias que são as formais de um Estado de Direito. Quem estuda ou viveu a época da ditadura sabe que o bloco militar não era um bloco homogêneo. Havia ali naquele bloco os que tinham pruridos e que pretendiam que o Estado fosse reconhecido como tal, e para isso era necessário que houvesse, então, o poder judiciário, e havia aqueles que, chamado da linha dura, que não tinham nenhum prurido. Infelizmente, o presidente da República ele se identifica com este grupo que não tem nenhum prurido. E esse é nosso problema atual, moderno, e que se conecta com a pergunta feita pela colega. Nós temos hoje uma situação, vivemos uma crise que é uma crise institucional, né, do Poder Judiciário com o Poder Executivo, ou antes do Poder Executivo com o Poder Judiciário, e que tem o apoio do Poder Legislativo. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que esse governo, Bolsonaro, se alimenta de crises, que cresce nas crises. Nós já vimos nas pautas do STF, inclusive em confronto com um princípio que é bem elementar do direito, que é a vedação non liquid, quer dizer, o judiciário deve julgar, né? Nós já vimos várias pautas no judiciário serem colocadas no freezer, né? O tema da anistia, o tema dos indígenas, contas eleitorais, e não é um ministro, Gilmar Mendes, o juiz de garantia, que está com fluxo, né, vai fazer aniversário de não sei quantos anos daqui a pouco, né? E eu, evidentemente, eu sempre combati esse postulado, quer dizer, combati o postulado, não, defendi o postulado da proibição do non liquid. Agora, o que eu quero colocar, e isso é um problema que está colocado para nós, é o seguinte:
STF tem a situação Daniel Silveira para julgar. Vários de nós e várias avaliamos que nós, para além de várias manifestações de estado de exceção que vivemos desde a, vamos dizer assim, desde o golpe da presidenta Dilma, contra a presidenta Dilma, mas antes já, nós temos o estado de exceção se implementando, mas que nós podemos estar, inclusive, próximos a uma ruptura institucional, a uma situação de força. Então, a pergunta é delicada, é uma pergunta em que medida o STF jogar água na fervura, não julgar estes temas, isto é ruim ou pode, eventualmente, dentro de uma perspectiva estratégica, ser bom para nós? No momento em que isso, claro, que ao mesmo tempo que nos coloca numa defensiva, não abre um argumento para que Bolsonaro, se alimentando da ideia da crise, possa, numa encenação, num jogo de encenação, desferir um golpe fatal contra a democracia. Essa é a pergunta que eu coloco. Mais alguém queira fazer uma pergunta? E aí a gente encaminha, né, para os palestrantes. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é João Tavares, eu sou acadêmico da Universidade Federal de Pelotas. Cumprimento essa mesa provocadora e essa plateia que, embora enxuta, é ainda mais provocadora. E devolvendo para a Ana Paula, que tinha feito aquele primeiro questionamento, cadê os acadêmicos de direito? Eu não sei o resto, mas eu estou aqui. Isso aí. A gloriosa Faculdade de Direito de Pelotas, né? Isso. Claro. Isso. Como eu sou formada na Universidade Federal de Pelotas, tem que fazer uma referência, né? Então, somos irmãos. A minha provocação era exatamente a primeira parte da provocação da Ana Paula, que é uma questão que me surgiu ouvindo o professor Alisson Mascaro no dia de ontem, e eu acho que é uma questão que permeia todo esse fórum, e eu vou tentar ser breve nela. É o seguinte, o professor Alisson fez a seguinte provocação: daqui a 20 anos não vão mais haver juristas de esquerda. Não haverão mais juristas progressistas. Não há nenhum tribunal no Brasil hoje que tem maioria progressista. E isso eu concordo plenamente. E essa é justamente a minha primeira rápida provocação para a mesa. Para onde nós vamos se nós não somos maioria? Quando é que aconteceu da juventude se desligar do direito e achar que o tecnicismo é uma coisa hegemônica a ponto de não querer combatê-lo? Hoje eu ouço muito da juventude progressista que não quer ir para o direito por conta disso. Quer dizer, esse é exatamente o problema ocasionado pelo fato de eles não estarem no direito mais. O que gera isso? E a minha segunda provocação, pela fala da Fernanda, vou ser muito breve. Hoje nós vivemos, principalmente agora, virou um marco, enfim, a guerra da Ucrânia, um movimento de desglobalização muito forte, e eu faço esse questionamento a todos os integrantes da mesa. Esse movimento coloca em xeque a autoridade de todas as organizações internacionais, principalmente aquelas que defendem direitos fundamentais. E no sentido de que, ainda anteontem, a Comissão de Direitos Humanos da ONU reconheceu a parcialidade de Sérgio Moro, e mesmo assim se sabia que tem pouquíssima autoridade no Brasil. Então, o meu segundo questionamento é esse: em que medida esse questionamento, essa falta de credibilidade internacional das organizações internacionais vai prejudicar a luta pelos direitos fundamentais dos povos tradicionais? Obrigada. Então, a gente agradece os questionamentos, né? Lembrando que há uma proposta de criar curso técnico de jurídico, né? Técnico jurídico. Então, pensar realmente não é uma coisa que esse governo queira, né, Tarso? Vou passar já para ti, então, e depois as colegas de mesa aqui para a gente ir encerrando. Todas as perguntas elas se encaminharam para o mesmo diapasão, né? Para uma mesma direção. Então, vou tentar responder de maneira telegráfica, mas objetiva, né? Essa questão, né? Que está onde
para onde vamos e o que fazer, em última análise. Primeiro, eu acho que tem que relativizar, de maneira bem serena, essa questão da efetividade da Constituição. Na minha opinião, não está correto, Leonardo, a visão de que a Constituição não tem nenhuma efetividade. Ela tem certas efetividades, dependendo de cada quadrante histórico que ela é chamada para ser colocada dentro de um caso concreto ou de um conflito político. Por exemplo, as atitudes que o ministro Alexandre de Moraes tem tomado agora, entrando também no Para Onde Vamos, dando respostas efetivas à verdadeira violência guerrilheira, putschista, fascista desse deputado que foi condenado, é uma coisa exemplar. Nós não vimos isso em 64. Os que iam imediatamente. Então, o que tem de verdadeiro essa questão da efetividade da Constituição? É o seguinte, na minha opinião, é que o sistema normativo ele pode viabilizar a prestações e, em parte, sempre a efetividade. Por quê? Para trazer a efetividade da Constituição à vida concreta das pessoas, as normas têm que ser cumpridas de acordo com o preâmbulo. E o preâmbulo é uma poesia utopia, que é transformada em abertura de época, em abertura de um sistema normativo que deve estar preparado para efetivá-lo. Só que, historicamente, ele pode efetivá-lo parcialmente e gradualmente. Mas ele pode radicalmente bloqueá-lo. Esta é que é a verdade. Por isso que a gente diz, e nesse aspecto eu concordo, a efetividade da Constituição nunca vai ser realizada plenamente. Porque a igualdade, a liberdade, a fraternidade e a felicidade, que é de conta das pessoas e não do Estado, nunca vai ser realizada plenamente. Então, o que nos interessa na ordem jurídica é qual é o movimento que ela pode inspirar. Em que sentido, em que direção pode inspirar. E aqui está a questão-chave que foi colocada por todos vocês. Isso tem que ser visto no curto prazo, no médio e no longo prazo. Já passamos aí para a teoria política, e para a teoria da reforma e a teoria da revolução, das revoluções e das reformas. Eu acho que a curto prazo o que tem que fazer é uma humilhante derrota eleitoral para a extrema-direita. Eu diria que o mais importante de quem vai ser eleito, todos nós aqui temos direito e temos as nossas preferências respeitáveis, para mim são respeitáveis, desde que não seja o líder atual. Nós temos que pensar que essa derrota eleitoral humilhante, ela pode criar um novo clima político no país. E nós temos que pensar que os homens e mulheres que compõem o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Exército Nacional, as forças policiais, são pessoas iguais a nós. Elas sofrem os influxos, os estímulos e os bloqueios que a cultura dominante transmite para a sociedade. Então, uma vitória humilhante pode gerar um novo espaço da política e abrir uma época em que as potencialidades humanas podem superar as misérias do inconsciente e da selvageria e do fascismo, que também habita, em maior ou menor grau, cada ser humano, que vem da sua origem natural, da sua naturalidade, em última instância. Então, eu acho que o grande drama que você coloca é esse. E qual é vamos dizer assim, quais são as fontes que pode inspirar? Eu falei no Banco Central Kantiano dos Valores. Tem o Banco Central não kantiano da circulação monetária. E esse Banco Central da circulação monetária, ele não é nacional. Então, nós temos fatores heterônomos aí, o Estado brasileiro, que só pode ser tratados de maneira universal, de maneira internacional.
Tá? Agora nós temos a proposta, uma proposta do professor Ferraioli, que eu acho extremamente interessante, que ele propõe uma Constituição do mundo, uma Constituição democrática do mundo. Qual é vou dizer assim, o par histórico que nós podemos lembrar disso? Está lá na origem do marxismo, internacionalismo proletário, que agora é o internacionalismo sem sujeito, porque o proletariado está dissolvido, né? Está fragmentado. Então, é o momento, né? Nos momentos de decadência, dizia o velho Goethe, né? São momentos da subjetividade. São momentos subjetivos. Então, cada sujeito político, cada ser humano, cada organização, cada instância de decisão, cada setor dos poderes tem que ser suscitados nesse momento a serem sujeitos dessa transformação, da criação desse novo universo. Senão, a vitória vai ser do Banco Central dos valores monetários, e não dos valores éticos e políticos que constituíram, né, a civilização democrática até agora. E que um dia vai ser superada. Ela será superada por mais democracia ou por menos democracia. Ela será superada pelo fascismo, ou pelo totalitarismo, ou pelo conteúdo das grandes declarações de época, preâmbulos de época, que estão nos grandes momentos revolucionários que a humanidade constituiu. Esse é o rumo, acho eu. Porque, se não for por aí, não é nada. Isso que é o pior. E o não ser nada hoje é o desastre. É o caos, é a morte, né? São as políticas necrófilas, tudo isso que nós vimos por aí. Então, isso que eu queria... Obrigada, Tarso. Nossa, lição, então, é o nosso marco. É um primeiro marco, né? Vanessa. Eu concordo com o Tarso, eu vou responder também, assim, acho que agrupando, acho que os questionamentos, eles, né, caminham para uma direção. Eu acho que é da essência, né, da Constituição e da inauguração de regime democrático a ideia de projeto, né? Uma Constituição, ela só deixa de ser projeto quando existe uma ruptura institucional. Então, até o conceito de sujeito constitucional, um sujeito sempre aberto, plural, coletivo, né, multifacetado, vem daí. Então, a Constituição é sempre um andar, né? Não termina até que a gente tenha algo que, de fato, rompa com aquela ordem institucional que a gente pretende que, não, ao menos, não se figure tão logo. Como sair, né? Como alterar essa realidade de exceção? Eu acho que aqui a gente tem que ter em mente alguns cuidados, né? Primeiro, não existe relação de casualidade simples, né? Essas dicotomias, ou seja, porque foi assim numa ditadura e a gente tem assim, então agora, né, a gente vai ter esse resultado. Acho que não é assim. Não é tão simples, isso seria muito simples para as nossas sociedades complexas de hoje. A gente tem alguns pontos, né, que a nossa história recente nos mostra que talvez eles possam ser modificados. Claro que nós tivemos alguns avanços nos governos progressistas aqui no Brasil, na América Latina de forma geral, né? Agora vários retrocessos, mas me parece importante a gente pegar alguns aprendizados, né? A ideia de não interditar o debate público, né? Me parece que esse esvaziamento aqui de espaços de discussão vem daí, né? Essa ageriza ao trocar uma ideia, a talvez não ver o outro discurso como um discurso do outro, né? De alguém que está isolado em alguma outra realidade, que tem interesses e desejos completamente opostos aos nossos. Mas, ao mesmo tempo, vejam como é complexo, essa ideia de não interdição do debate público, né? De repente, apresentar a política como algo necessário, não como algo que a gente quer à distância, que é o que se põe hoje, mas isso também é uma construção que interessa a determinados grupos, né? Ou seja, não vamos falar sobre isso porque isso não faz bem. Tá? Isso é um discurso, isso é um posicionamento político. Tá? E, ao mesmo tempo em que a gente já tem uma história, um arcabouço
de experiência que vai nos dizer, olha, a gente realmente é difícil contemplar grupos e pluralidades de uma sociedade democrática nas políticas públicas, mas em determinadas áreas a gente pode aprofundar um pouco mais. Tá? Acho que em algumas áreas relativas a direitos humanos, nós fomos muito complacentes com áreas não comprometidas com a democracia, né? Num passado não muito longínquo. Eu acho que isso é um aprendizado que a gente tem que se esforçar para alterar, quiçá agora a partir de 2023. Tá? Então, talvez radicalizar um pouco em matérias fundamentais e centrais para a democracia, ao mesmo tempo com essa batata quente que é, né, não interditar o discurso, até para não virar um grande paradoxo. Então, assim, não é uma tarefa fácil, logicamente, nada é fácil, né? Aliás, fácil é uma ditadura, democracia tudo é muito difícil. Seria muito mais fácil a gente ter um regime autoritário, que aí, né, era bastante simples, tudo na canetada, no sim ou não, no é subversivo ou não é, ou está contra é a favor, ou é da gente ou é o outro, né? Mas não é essa a realidade que nós queremos. Bom, é um grande projeto, né? Uma tentativa e erro, mas o fundamental, me parece, é a gente conseguir aprender com os avanços que nós tivemos, justamente em função dos retrocessos que nós estamos passando, né? Ou seja, como, por exemplo, né, a gente hoje consegue elogiar um STF, sendo que esse mesmo STF vai lá, né, e no mesmo dia sufoca uma outra pauta. Né? Em que medida isso não é paradoxal, mas que talvez seja o possível para a nossa realidade. Né? Então, é com isso que a gente vai ter que jogar e conviver nos próximos meses, né, quiçá anos. Pois é, nessa questão até das pautas abafadas, né? Mesmo sem que o STF fale dela, o próprio presidente faz questão de lembrá-la, né? Agora, há 2 dias, falando sobre o marco temporal, né? Onde ele disse, se for feito, nós vamos. Então, ainda que não haja movimento, né, no Superior Tribunal, aquele que se alimenta da crise traz a baila, né? Fernanda. Eu acho que já tá cansado meu microfone aqui. Eu tenho uma live daqui a pouco, exatamente sobre a justiça de transição para povos indígenas. Ela é online. E então estamos fazendo alguma coisa. Nós estamos são acadêmicos indígenas que fazem pesquisa dentro de uma instituição, um site, que eu sugiro que os senhores visitem, chama-se Armazém Memória, né? Então, é o maior acervo hoje disponível sobre povos indígenas. Trabalhou para pegar a documentação do CIMI, da ANAI, enfim, documentos de difícil acesso, que estavam se perdendo, vídeos, enfim, né? Sugiro que os senhores visitem aí o Armazém Memória. De tarde eu vou falar sobre isso. Mas, basicamente, o que nós temos proposto como acadêmicos indígenas, como pensadores, é estudar documentos e subsidiar as decisões da justiça, né, mediante relatórios, pareceres, elaborados com base em documentos, mas também com base em vídeos, em depoimentos de lideranças indígenas, para que haja protagonismo, para que a nossa voz seja ouvida, porque não haja um terceiro dizendo como eles são, um antropólogo dizendo, deveria ser assim. Né? Nós já temos antropólogos indígenas, nós temos advogados indígenas, por que o nosso direito continua sendo interpretado pelo terceiro? Como se nós não tivéssemos capacidade. Sabe, o Código Civil de 1916 não fala mais que nós somos relativamente capazes a determinados atos da vida civil. Eu passei por isso. Né? Então, assim, nas aulas de direito civil. Então, a reparação, e ameacei processar todo mundo, né? Logo no primeiro semestre. Eles disseram, porque a bugra, eu falei, se vocês repetirem a expressão, vocês sabem que racismo é crime inafiançável. Aprendam logo, porque eu vou trabalhar direito constitucional. Vocês vão ficar por aqui, eu vou voar por cima de vocês para a ONU. Vão aprendendo logo.
Quando eu for ministra e voltar aqui, vocês vão se ajoelhar à minha passagem. Desisti de ser ministra. Não está parecendo uma boa ideia, mas meu professor de Direito Constitucional olhava para mim e dizia assim, o que eu gosto nela é a humildade dessa menina. Ela realmente acredita em tudo isso. Enfim, reparação do que foi feito, na medida do possível, e não repetição. Nós precisamos parar de cometer os mesmos erros. O genocídio precisa parar. É ilegal, pronto. Tem que ser denunciado. Gente, o Bolsonaro fez desfiles por aqui. Ele foi fazer na Bahia. Sabe o que o Parente Pataxó fez? Reuniu, pintou, botou cocar, pegou as crianças e marchou que nem formiga por onde ele ia passar. Fora Bolsonaro, Bolsonaro fora, pega teu governo genocida e vai embora. Destruíram tudo, ele não fez a motociata lá que ele queria fazer. Então, quando os búfalos se reúnem, os leões dormem com fome. Nós precisamos sacudir essa inércia. Eu não sei em que nós fomos mergulhados, eu realmente preciso ir, mas, assim, se nós fôssemos pensar que nós somos minoria, nós somos 0,4% da população brasileira. Se arredondar para baixo, o exterminacionismo ganhou. Mas nós conseguimos marchar, nós conseguimos ir para a ONU, nós conseguimos estudar, nós fizemos mestrado. Eu fui a primeira indígena a fazer mestrado, concluí mestrado em Direito no país, e as pessoas perguntavam, como você se sente? Eu me sinto só. A estatística sou eu. Então, assim, eles disseram, o quê? Passou em primeiro lugar? Como assim uma índia passou em primeiro lugar? Aqui só faz mestrado filho de ministro. Como assim ela foi melhor que a gente? Ah, quase anularam a seleção. Podiam fazer de novo. Eu ia passar de novo. E disseram, negro, o presidente do Olodum fazia mestrado comigo. Índia, militante, nunca para. Eu escrevi meu mestrado em 1 mês. É porque ia ser jubilada se não escrevesse. Diz assim, estou tentando escrever o doutorado. Tem 230 páginas prontas. Tem que revisar no meio dessa confusão toda, que ser refugiada não é fácil. Eu não tenho vocação para ser vítima. Então, assim, quero pedir solidariedade, porque nós somos minoria. Nós éramos maioria. 1 milhão de portugueses acabou com 5 milhões de índios. Mas não terminou tudo, nós somos remanescentes. Por favor, visitem o Twitter da Fernanda Caingangue, @FernandaCaingangue, e o Facebook da Fernanda Caingangue, e assinem a petição que nós colocamos lá. Justiça para a terra indígena Serrinha. Por favor, compartilhe, está em inglês, espanhol e francês também. Porque é possível, sim, ter uma outra justiça. É possível, sim, resistir. É possível, sim, cobrar. É possível fazer diferente. E depende muito de nós. Quero agradecer, dizer que dias melhores ou virá um tsunami, porque quando as ondas retrocedem muito no leito do mar, acontecerá um desastre. Então, nós precisamos decidir se nós vamos nos levantar agora ou se nós pagaremos o preço em vida todos juntos depois. Muito obrigada. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Eu quero agradecer de coração vocês terem aceitado o convite. Tarso, Fernanda, Vanessa, né? Foi muito bom, nos deixa reflexivos, né? Mas com uma certeza. Ora, não vamos nos acomodar mesmo, né? Não vai ser tão fácil para eles passarem assim. Vamos ver se a gente consegue. Então, hoje, às 19 horas, a JURD tem um debate também muito importante, né, para o momento, e discute racismo estrutural e o sistema de justiça, né? Então, nós teremos palestrantes, a doutora Karen, juiz aqui do nosso tribunal, teremos representantes, o colega Estevão, advogado do Movimento Negro Nacional, né? Nós teremos o Gleidson, que é o Movimento Negro aqui do Estado, a Reginete Bispo, né, que é suplente de senadora. Enfim, teremos uma mesa também muito especial e será no Simpa, todos convidados. Muito obrigada, gente.